Fala aí, galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa daqui é de número 3 e está sendo divulgada no dia 3 de maio de 2021, certo? Essa daqui é a aula de número 3 para vocês do SEJA, onde eu tenho aula de inglês, mais especificamente nas turmas dos blocos D1, Fundamental Matutino, A1 e A2, Ensino Médio Matutino também. Então, acompanhe aí na sequência desse vídeo do que se trata essa videoaula de hoje. Valeu, galera! Tchau, tchau! Muito bem, galera. Então, dando sequência aqui à nossa aula de número 3, certo? De inglês, que está sendo divulgada aí no dia 3 de maio de 2021 para vocês dos blocos A1 e A2 do Ensino Médio Matutino e também para vocês aí do bloco D1 do Ensino Fundamental Matutino também, certo? Muito bem, então vamos aqui para um outro tópico que é muito importante na língua inglesa, que muitos estudantes de línguas estrangeiras, né, estudam, né, dentro da língua inglesa, que são os suffixes, ou os sufixos. Professor, que bicho é esse? Sufixos, pessoal, em português ou em qualquer outra língua, são aquelas partículas, né, sílabas de frases que nós somamos a um substantivo, a um verbo, a um adjetivo, a uma determinada classe de palavra, para nós termos uma outra palavra, certo? Por exemplo, o verbo criar, em português, né? Aí, a partir do verbo criar, nós somamos uma partícula, que é um sufixo, por exemplo, o dade, e nós temos criatividade, né? Guardadas as devidas proporções, nós temos que fazer determinadas modificações. Por exemplo, o verbo explicar, né? Se eu juntar o sufixo são, cedilha, at e o, por exemplo, eu tenho explicação, né? A partir de um verbo e a soma de um sufixo, eu tenho um novo substantivo, né? Por exemplo, explicar, verbo. Somando o sufixo cedilha, at e o, nós temos um substantivo explicação. Da mesma forma acontece em inglês, certo? E sabendo o significado de alguns sufixos, nós conseguimos somar ao nosso vocabulário muitas e muitas palavras aí, para a gente conhecer palavras novas em inglês, ou até mesmo quando nós batermos o olho em uma determinada palavra, mas sabendo do que se trata aquele sufixo, aquela palavrinha que vem no final da palavra, aquela partícula, perdão, que vem no final da palavra, nós saberemos o que é que aquela palavra significa, né? E aqui eu separei 3 sufixos, pessoal, para a gente estudar nessas próximas aulas. O primeiro seria o sufixo ety ou ti, certo? Na próxima semana a gente vai estudar o sufixo shan e na seguinte nós vamos estudar o sufixo lei. Nessa primeira aqui nós vamos estudar esse garotão aqui e vamos lá agora, certo? Esse daí, pessoal, sufixo ety, ou, dependendo da palavra, soltei, significa, em português, os sufixos idade, vai depender, né, da palavra, ou até mesmo somente dade, tá bom? Vamos aqui para alguns exemplos. Vamos aqui ver alguns exemplos. Examples. E vou elencar aqui 5 exemplos pra gente, tá bom? Vou elencar 5 exemplos. Primeiro, né? Eu vou pegar o que, pessoal? Ó, o adjetivo extreme, que é extremo, ou extrema, ou extremos, ou extremas em português, né? Vou retirar o e aqui do finalzinho dele e vou trocar por ety, certo? Vou colocar aqui até numa cor diferente para vocês visualizarem melhor. Extremity. Aí vocês já podem fazer o cálculo aí na mente de vocês do que seria a tradução desse aqui, ó. Dessa palavra agora, essa palavra nova, né? Nós temos aí, portanto, extremidade, né? Vamos para o segundo exemplo.
Vamos aqui, por exemplo, pegar o adjetivo moderno, ou moderna, ou modernos, ou modernas, in English, certo? É um outro que exige o sufixo ity, modernity. O que é que a gente tem aí? Já dá pra gente pegar a tradução, né? A gente já conhece o sufixo. Seria, portanto, modernidade, né? Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo aí. Terceiro exemplo, ó, bem facinho também. Ó. A gente vai pegar o adjetivo seguro, ou segura, ou seguros, ou seguras. Vai retirar o E aqui do final dele e trocar por ety. Aí nós teremos essa palavra aí, ó. Security. Qual seria a tradução de security? Aí, professor, o bicho pegou agora. Você estava colocando os sufixos aí dade, né? Assim como você explicou lá no início da aula. E por que aqui você mudou, né? Nós temos a palavra, pessoal, seguridade em português, mas ela é muito incomum, né? É muito raro alguém utilizar, né? Às vezes em um contexto de direito, né? Que a galera usa aquelas palavras bem bonitas, bem rebuscadas, ou seja, incomuns para o vocabulário popular. E nós temos aí uma mudança, uma leve mudança na tradução. Aqui o que nos importa é conhecer o que se trata o sufixo. Porém tem uma exceção nessa tradução específica, certo? Security seria segurança, né? Difere um pouquinho aí, ou bastante, do que a gente vinha se acostumando. Coloquei aí de propósito para a gente também abrir o olho para isso aí, né? A gente conhece aí a tradução do sufixo, mas a gente não utiliza seguridade, né, em português, ou não é tão comum assim quanto segurança. Vamos aqui para 4, né? A gente vai pegar a primeira sílaba do adjetivo enormous, que seria o adjetivo enorme, né? Em inglês, vai extrair um sufixo dela, o OUS, e vai acrescentar o sufixo aqui, ó. E nós temos enormity. Aí sim a tradução perfeita do sufixo. Qual seria, professor? E qual seria aí, pessoal? Seria enormidade. Tá bom? Belezinha? Vamos aqui por o quinto e último exemplo que nós temos aí, ó. O exemplo velocity, certo? Que seria a tradução qual aí, pessoal? Beleza? Então nós temos aí o último, velocity, que seria velocidade, e muitas outras centenas de sufixos utilizando o ity ou t, que colocando em uma palavra que tem uma estrutura semelhante à do português, né, ó, nós conseguimos achar a tradução perfeita para o português, certo? Lembrando aqui que tem uma exceçãozinha que seria segurança, né? Mas nos faz lembrar de segurança inevitavelmente, tá ok? Com relação ao exercício, professor, qual seria o exercício para essa aula de número 3, para quem quiser já adiantar? Vocês vão pesquisar o sufixo ity ou t em inglês e vão fazer mais outros 5 exemplos, tá bom? Nesse mesmo formato aqui que eu fiz, certo? Coloca o exemplo in English, no primeiro aqui, na primeira coluna, e na segunda coluna vocês colocam a tradução. Essa daí é a simples atividade dessa aula de número 3. Na próxima semana nós continuaremos os sufixos, né, os suffixes, com o sufixo shan, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Tchauzinho, bye bye!